Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as tretas que vem acontecendo aí na NBA, principalmente nas últimas 2 semanas, entre dois grupos de jogadores. Um grupo que concorda com a volta da NBA em Orlando, dia 31 de julho, e outro grupo que não concorda com essa volta. Então vamos lá, bora pro vídeo. Na última sexta-feira, teve uma reunião online com mais de 80 jogadores da NBA, incluindo Kyrie Irving, que é vice-presidente, e o Chris Paul, que é presidente da NBPA. Essa NBPA é uma associação dos jogadores da NBA, como se fosse um sindicato. Além dos dois, também participaram dessa reunião online Kevin Durant, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Donovan Mitchell. E sobre o que foi essa reunião? Foi um grupo de jogadores falando contra a volta da NBA, dia 31 de julho em Orlando. E o motivo que eles estão alegando é essa volta da NBA perante todas as questões de manifestações que vem acontecendo nos Estados Unidos nas últimas 2 semanas, principalmente, contra o racismo e contra o abuso de poder. Nessa reunião, Kyrie Irving foi o jogador ali, que praticamente liderou a reunião toda, e ele mencionou que a NBA não poderia voltar, não deveria voltar no dia 31 de julho, porque agora todos os jogadores, principalmente da NBA, têm que focar a atenção e continuar todas essas manifestações que vem acontecendo nos Estados Unidos, e a NBA meio que roubaria um pouco a cena perante todas essas manifestações. Lembrando que essas manifestações começaram no dia 25 de maio, com a morte do americano negro George Floyd por um policial branco asfixiado, que inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal. E nessa reunião também o Carmelo Anthony chegou a mencionar, concordando com o Kyrie Irving da não volta da NBA, chegou a mencionar que cada jogador da NBA poderia contribuir com um valor de $25 mil para essa causa contra o racismo e contra esse abuso de poder, principalmente nos Estados Unidos. Um ponto que os jogadores trouxeram, inclusive nessa reunião, foi que a NBA propôs no formato escolhido a ida para Orlando, os jogadores ficariam nessa bolha. As famílias, que eu comentei até no vídeo que a gente fez sobre esse novo formato da NBA, as famílias só poderiam entrar nessa bolha lá em Orlando no começo da primeira rodada dos playoffs. E os jogadores poderiam sair a qualquer momento dessa bolha. Só que, vamos supor que o jogador saísse para ir numa manifestação. O jogador poderia sair da bolha para ir numa manifestação e voltar. Só que na volta dele da bolha, ele teria que ficar 7 dias em isolamento e ter 2 exames do coronavírus consecutivos como negativo. Aí sim ele poderia, depois de 7 dias, esses 2 exames, ele poderia voltar aos jogos da NBA. Então esse é um ponto também que os jogadores reclamaram bastante nessa reunião que eles fizeram. Os jogadores também acreditam que a NBA, mesmo voltando agora dia 31 de julho em Orlando e terminando dia 12 de outubro, que a temporada da NBA 2020-2021 vai começar em dezembro desse ano. E mesmo na próxima temporada, os jogos ainda vão ter que ser sem torcida. Até por essa questão do coronavírus e tudo mais, ainda vai reverberar durante longos meses aí. O jogador do Lakers, Dwight Howard, comentou bastante que ele acredita que se a NBA voltar mesmo em Orlando, vai ser nada mais do que uma distração perante a tudo que vem acontecendo em manifestações após a morte do George Floyd. Então, que ele gostaria de ganhar o título com o LeBron e o Lakers, mas essa questão das manifestações são mais importantes agora do que a NBA em si. O ex-jogador do Spurs, Stephen Jackson, também agora falou nas suas redes sociais essa semana, após essa reunião dos jogadores da NBA, sobre esse posicionamento da volta ou não volta da NBA. Ele comentou que a NBA é a família dele e que ele sempre vai amar e respeitar a NBA, só que agora uma volta da NBA só iria trazer dinheiro para os donos de times brancos e isso ia tirar realmente o foco atual da luta contra o racismo nos Estados Unidos. Então o Steve Jackson realmente não concorda também com essa volta. E agora realmente começa a treta desse vídeo e o que está acontecendo na NBA. Um grupo de jogadores, então, não quer que a NBA volte, dia 31 de julho, liderado pelo Kyrie Irving e vários outros. Só que tem um outro grupo, liderado pelo LeBron James, e ele até nomeou esse grupo de More Than a Vote, em inglês, mais que um voto seria. Que ele tem jogadores da NBA, como o Trae Young, do Atlanta Hawks, e também alguns artistas americanos. E esse grupo,
as pessoas ali têm a mesma opinião em comum de que a NBA deve voltar sim. Os jogadores podem voltar às partidas e eles podem, em paralelo a NBA acontecendo, eles também podem continuar se manifestando, que seja nas redes sociais, que seja em entrevistas durante os jogos. Então o LeBron está liderando esse grupo que acredita que a volta da NBA não vai impactar nada nessa luta contra o racismo. Uma controvérsia que muitos sites americanos e vários analistas, repórteres, estão comentando nos Estados Unidos é que o Kyrie Irving, ele já não vai participar mais dessa temporada, ele já não ia participar, porque ele fez uma cirurgia no ombro há uns 3, 4 meses mais ou menos. Então ele já não ia voltar. E ele ainda declarou nas redes sociais que ele estava disposto a desistir de tudo pela causa. Só que se você for parar pra pensar, ele já não ia jogar de qualquer jeito. Então, vários repórteres e várias notícias estão jogando isso com ele. Pô, você ia desistir de tudo, mas você já não ia jogar. E ainda estão comentando sobre vários jogadores que estão nesse lado de não volta da NBA, que são jogadores de banco, ou que são jogadores reservas, que já são jogadores ali ou que não estão disputando o título, não são favoritos, ou que nem entram direito nos jogos. Então a mídia americana está muito levando para esse lado também. O comissário da NBA, Adam Silver, deu uma declaração sobre toda essa movimentação dos jogadores nesses grupos e ele comentou que desde o lançamento, vamos dizer assim, desse novo formato, ele deixou claro que qualquer jogador pode sair dessa bolha a hora que quiser. Só vai ter, pela questão da saúde até de todos ali, a sua volta e do jogador, essa volta vai ser controlada, mas os jogadores são livres para saírem ou não. E tem um outro ponto também, que nessa parada do coronavírus, os jogadores da NBA tiveram 25% de redução no salário deles. E caso algum jogador também não queira participar dessa volta da NBA, não queira jogar em Orlando, que também há essa possibilidade, o Adam Silver deixou isso livre, aí ele não vai receber o salário dele. E aí ele tem que alinhar isso com cada franquia, com o time dele, O ex-jogador da NBA, continuando agora a treta, Kendrick Perkins, que foi campeão com o Celtics em 2008, e hoje ele é analista da ESPN americana. Ele comentou nas suas redes sociais, mais especificamente no Twitter, que ele não entendeu muito esse posicionamento do Kyrie Irving, porque há 10 dias o Kyrie Irving estava a favor da volta da NBA. E aí agora, chamou essa call aí com os 80 jogadores e tudo, agora ele não quer mais que volte a NBA. Tipo, o que aconteceu nesses 10 dias? Porque o Kendrick Perkins falou que a morte do George Floyd aconteceu dia 25 de maio. Então faz mais que 10 dias. Então o Kendrick Perkins deixou no ar no Twitter dele essa pergunta. O que aconteceu nesse meio tempo pro Kyrie Irving mudar de ideia? Agora falando um pouco sobre a minha opinião perante tudo isso, esses dois lados de jogadores e tudo mais. Como eu falei no vídeo sobre o formato de volta da NBA, eu não concordo com a volta da NBA nesse momento. Eu acredito que ela poderia voltar lá para agosto, setembro, até pela questão da saúde de todo mundo ali em volta, a pandemia do coronavírus e as manifestações também após a morte do George Floyd em maio. Deveria voltar então depois. E sobre essa questão dos lados, eu concordo mais com o lado do LeBron, que os jogadores que concordam que a NBA tem que voltar. E, inclusive, o LeBron é um dos mais ativos nessas manifestações nas redes sociais. Então, os jogadores muito bem podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, voltarem aos jogos e, em paralelo, continuarem manifestando contra o racismo, contra o abuso de poder e incentivando até pesquisas e tudo do coronavírus e tudo mais nas redes sociais. Eles podem fazer isso também nas entrevistas, porque vai ser transmitido pela TV americana os jogos. Então, nas entrevistas com os repórteres ali, os jogadores podem se manifestar também. E outra, eles podem fazer lives, por exemplo, no Instagram, no YouTube, fazer compartilhamentos no Twitter sobre todas essas manifestações. Então dá muito bem para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, na minha opinião. Então é isso, galera. Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e comente aqui embaixo se gostou, se não gostou do vídeo, se tem alguma sugestão. Então é isso, valeu, falou!